Exposição Carla Arruda, que vai estar falando sobre trabalho digno, geração de renda e segurança alimentar. Carla Arruda é mulher trans, pronomes ela, dela, céu e fundadora da Amambê, Soluções para a Diversidade, comunicóloga, consultora empresarial e palestrante, especialista em gestão de projetos, desenvolvimento de pessoas e marketing estratégico, apaixonada por tornar empresas lugares inclusivos de forma sustentável. Com vocês, Carla Arruda. Olá, amigos. Olá. Oi. Olá, bom dia a todos, todas e todos. Eu vou apresentar meu nome, eu sou a Carla. Eu vou fazer uma audiodescrição antes de iniciar. Eu sou uma mulher trans, branca, de cabelos loiros, a meu lado, na altura do ombro, uso óculos. Eu estou trajando com blazer rosa e estou aqui para falar com vocês a respeito de empregabilidade de pessoas LGBT. Eu queria, para começar a apresentação, me representar. Vou repetir o que foi dito, na verdade. Meu nome é Carla, eu sou publicitária, formação, comunicóloga, profissão. Sou empresária, CEO e fundadora da Arambê, consultoria, soluções para a diversidade. Eu sou pós-graduada em gestão estratégica de marketing com MBA em gestão de projetos, desenvolvimento de pessoas. Mas no mercado, qualquer pessoa que pegar meu currículo em qualquer empresa, ele vai parar de ler quando vê que eu sou uma mulher trans. Então, para o mercado, tudo que eu sou, tudo que eu faço, tudo que eu sei, ele é invalidado quando o mercado vê que eu sou uma mulher trans. Mas eu quero dar um passo antes disso um pouquinho e falar um pouco sobre o conceito de empregabilidade. Empregabilidade é quando você consegue inserir no mercado uma pessoa, desde a inserção, possibilidade de crescimento, promoção, desenvolvimento e manutenção dessa pessoa dentro de um emprego. Isso é empregabilidade. Ela passa por um todo. Ela não é apenas a inserção no mercado, e sim o desenvolvimento e a manutenção dessa pessoa no mercado. E é aí que eu acho que a gente peca muito nas nossas ações, principalmente ações políticas e ações dentro do próprio mercado. Porque a gente tem que entender que nem todos partimos do mesmo lugar. E aí, quando a gente fala de diversidade, equidade, igualdade, pertencimento, a gente fala principalmente nesse momento de equidade, que é quando eu dou ferramentas diferentes para as pessoas diferentes terem possibilidade de chegar ao mesmo lugar dentro de uma empresa. O que é isso? Vamos colocar um exemplo mais prático, mais palpável para todos, que é a questão de pessoas com deficiência. Se eu tenho uma escada para subir aqui, eu tenho acesso para subir. Mas eu não tenho um acesso igual para todos. As pessoas com deficiência não conseguem acessar o púlpito onde eu estou de forma autônoma. Então, isso não é equitativo. Equitativo é quando existe a rampa e a escada, para que pessoas que não têm deficiência subam e pessoas com deficiência também tenham autonomia. A gente tem que parar a pensar que, como nós somos seres sociais, nós temos marcadores sociais diferentes. E quanto mais marcadores sociais não normativos nós temos, mais difícil é a nossa inclusão no mercado. Se eu sou um homem gay, eu tenho uma dificuldade de entrar no mercado. Se eu sou uma mulher lésbica, eu tenho duas dificuldades de entrar no mercado. Se eu sou uma mulher trans, eu tenho dificuldade de entrar no mercado. Se eu sou uma mulher preta, eu tenho em torno, uma mulher trans preta, é em torno de 72% mais difícil dessa pessoa ter acesso ao mercado de trabalho. E aí a gente cai num dado que ele trouxe para a gente sobre a prostituição das pessoas trans. 90% das mulheres trans têm na prostituição sua primeira ou sua segunda renda. E isso não é uma opção. Elas não estão lá porque querem. Elas estão lá porque a sociedade nos objetifica nossos corpos e estamos lá porque o mercado não nos dá oportunidade de empregabilidade, nem de entrada,
nem de desenvolvimento, nem de manutenção dos locais de trabalho. Eu queria trazer só alguns dados para poder ficar um pouco mais claro o que eu estou falando, tá? Quando a gente fala da população LGBT como um todo, nós ocupamos 0,38% dos postos de trabalho no país. Você da cara, o susto foi bom. E para pensar que dentro da população LGBT, apenas 4,5% da população está no mercado de trabalho formal. E aí a gente pensa também nos cargos de acesso que a gente tem. Então a gente volta aos marcadores sociais. Quanto mais marcadores sociais, menos possibilidade de alcançar cargos mais de chefia, cargos decisórios nós temos. Para as mulheres trans, normalmente reservado, quando reservado em algum local no mercado de trabalho, a gente chama de empregos operacionais e de preferência longe da vista do público. Então são empregos normalmente que nos escondem, a gente fica naquela caixinha lá no fundo da empresa. Um outro dado interessante é que 65% das pessoas LGBT já relataram sofrer preconceito e discriminação dentro do local de trabalho. E isso vem desde discriminação direta de não acesso a cargos, a desenvolvimentos, discriminação falada da chefia, mas também aquela piadola engraçadinha do colega, aquele comentário, aquele sorrisinho, aquele apontar de dedos, aquela exclusão social do happy hour. Desculpa? Dos alunos. Então a gente tem do público, né, também, esse preconceito também do público, no caso seus alunos. Então, 65% da nossa população sofre preconceito. E isso cai muito na questão que a Letícia falou sobre o letramento. A importância que existe de letrar essas pessoas, para que as pessoas que estão envolvidas no processo do mercado de trabalho entendam quem somos nós, entendam quais são as nossas questões e entendam como podem ser aliados da causa. 33% das empresas afirmam que não contratariam pessoas LGBT. 33%. Eu acho que é um número bem razoável para a gente parar e pensar onde é que a nossa sociedade está com a cabeça. Um outro dado interessante é que desse universo todo que a gente está falando, porcentagem e tudo mais, só para trazer uma ideia de número, nós somos LGBT, estimado, que nós não temos números oficiais, 12% da população brasileira, o que equivale a mais ou menos 1,5 milhões de pessoas. E sobre a evasão escolar, que é um caso que a Letícia trouxe, que a gente chama, na verdade, de expulsão escolar, 82% das mulheres trans não têm acesso à permanência na escola. Então você tem uma questão que é muito interessante, que a gente cai aí, a partir disso, na questão da tridimensionalidade da empregabilidade. Porque nós estamos falando de 3 pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. Nós temos que pensar na segurança econômica, na situação econômica dos LGBT. Se elas têm possibilidade de ter renda fora da prostituição, fora da marginalização, é uma questão econômica. Na questão ambiental, se o local onde nós estamos inseridos, se ela se a gente não se sentir pertencente àquele lugar, se aquele lugar ele é acolhedor, se aquele lugar ele é um lugar que aceita os nossos corpos, a nossa existência, de forma natural dentro dele, o que nos dá simplesmente pertencimento. E social é para pensar de onde viemos, de onde nossos corpos vêm normalmente, que é da periferia, que é do lugar marginalizado, e como a sociedade nos enxerga e nos recebe. Então, se a gente não pensar na tridimensionalidade da empregabilidade do LGBT, nós não conseguimos achar uma solução real para essas questões, para esse problema. Nós temos que pensar que as soluções para a população LGBT e para o mercado de trabalho passam por uma despolitização desse trabalho, passa por uma questão de parceria entre poder público, empresa, iniciativa privada, para que a gente possa criar essa parceria e de forma menos burocrática, para que essas vagas cheguem até nós
e que nós nos sintamos que seja possível participar dessa vaga. A gente tem que pensar em capacitação. Porque não adianta nada você abrir postos de trabalho, uma vaga afirmativa para pessoas pretas ou pessoas LGBT, para pessoas travestis, e falar que essa vaga exige inglês. Você já está excluindo todas as pessoas nesse exato momento. Falar que essa vaga exige curso superior, porque apenas 0,3% da população trans tem acesso a universidades. Então, se você não criar a possibilidade de capacitar realmente essa população para que ela possa crescer e desenvolver no mercado de trabalho, e também faz parte da empregabilidade, como eu disse antes, não é só a ponto de entrada, mas o crescimento, então sem a capacitação, isso simplesmente não vai acontecer. A empregabilidade das pessoas LGBT não acontece sem uma possibilidade de capacitação. E isso vem desde as empresas, também do poder público e da parte de educação. A gente traz essa questão que a Letícia trouxe da interseccionalidade, que é uma questão muito grave, compensada, porque os preconceitos enfrentados, eles são somados. Os marcadores sociais, eles são somados dentro desse preconceito. A gente tem que parar para pensar que tudo isso que eu disse ainda envolve uma questão que é onde nós vamos estar enquanto as coisas acontecem. O que nós vamos comer, onde nós vamos morar, enquanto as políticas vão ser criadas, pensadas e incorporadas na nossa sociedade. Nós temos fome hoje, nós precisamos de capacitação, de trabalho hoje, nós precisamos de segurança alimentar e moradia hoje, para que a gente possa, em algum momento, nos desenvolvermos profissionalmente e sermos realmente inseridos no mercado de trabalho. Eu queria agradecer profundamente a presença de todos vocês, a presença e a possibilidade de me ouvir. É simplesmente maravilhoso que num evento na nossa Câmara de Vereadores, duas travestis, uma delas é uma mulher preta, outra uma travesti que transicionou há 42 anos, tem essa possibilidade de fala e de escuta aqui dentro. Muito obrigada a todos e todas.